Queridos irmãos e irmãs, iniciamos essa celebração na oração coleta, pedindo que Deus nos dê cada dia mais um coração de filhos, para que nós possamos ousar chamar a Deus de Pai. E as leituras nos mostram a figura de Abraão, nosso pai na fé, que começou a sua jornada, embora já de idade avançada, escutando o chamado de Deus: sai da tua terra. E saiu obedecendo, confiando em Deus, mesmo sem saber para onde ia, para onde que Deus ia colocar ele. A obediência ao Pai e a obediência em geral, ela é uma ideia que está numa grande crise no mundo de hoje. Para nós, a obediência, a própria palavra obediência se tornou uma palavra intolerável, porque ela parece uma ameaça à liberdade. E nós pensamos assim da obediência porque perdemos de vista a figura do Pai, que é aquele a quem a gente obedece sabendo que o que Ele nos manda, manda por amor, que Ele nos orienta por amor, que Ele muitas vezes pode ser duro e pode dizer não para nós, mas sempre faz isso com amor e por amor. E como a gente vive numa cultura sem pai, numa cultura onde a figura do pai foi degradada, a gente não consegue mais entender nada dessa linguagem da obediência amorosa e da autoridade exercida por amor, como linguagem de amor. A gente vê só a linguagem do poder. E o poder é uma espécie de substituto falso do amor, né? A pessoa que não sabe amar tenta interagir com as outras por meio do poder. Por que a figura do pai ficou tão degradada, né? A gente pode perguntar isso. Uma das raízes que é apontada para esse fenômeno é a Reforma Protestante, que negou que o matrimônio fosse um sacramento. Fazendo isso, se foi contra todo o testemunho da própria Bíblia, que sempre vê o matrimônio de uma forma simbólica. Sempre que na Bíblia se quer falar do amor de Deus, se usa o símbolo do matrimônio. E aí começou, em primeiro, uma degradação da mulher, que é a coisa mais óbvia que a gente tem diante dos olhos, né? Porque a mulher na antiga cristandade era a rainha, a guerreira, a política, a mulher da cultura, a comerciante, enfim, né? Tinha um papel ativo na sociedade, e a partir da época moderna se transformou nessa figura reclusa, recluída, reprimida, né? Contra a qual o mundo de hoje está se rebelando. Mas depois, além da degradação da mulher, houve uma degradação que talvez não seja tão óbvia para a gente, que é a degradação do homem, e principalmente a figura do pai. O pai deixou de ser o sacerdote da família e passou a ser apenas um provedor, um fornecedor de pão para o lar. E é claro que quando uma pessoa tem a sua vocação diminuída, ela se torna uma pessoa frustrada, não sabe mais quem é, não conhece mais a sua identidade. O pai, dentro de uma família, é o sacerdote da família, porque ele leva os seus filhos a Deus.
A figura do pai na psicologia é aquele que produz a ferida, o corte. Ele corta o cordão umbilical simbólico do mundo materno, da satisfação imediata, e fazendo isso produz uma ferida, e dessa ferida nasce a abertura para Deus, a abertura para o transcendente. Isso não é só uma teoria, irmãos e irmãs. As pesquisas falam que fizeram uma pesquisa entre famílias que só o pai vai à missa e a mãe não vai, e famílias que só a mãe vai à missa e o pai não vai. Nas famílias que só a mãe vai à missa e não o pai, só 10% dos filhos, quando forem adultos, vão ir à missa. E nas famílias que o pai vai à missa e a mãe não vai, mais de 75% dos filhos vão ir à missa quando crescerem. Então, depois, tantas vezes eu escuto, né, as mães dizendo: meus filhos não querem ir à missa, quando eles eram pequenos iam à missa. Vontade que eu tenho é de perguntar: e o pai deles vai à missa? Primeiro, o pai deles está em casa. Segundo, o pai deles vai à missa. As crianças veem o pai rezando, sabem que o pai é uma figura de fé, é um homem de fé, ou é aquele homem que vai só arrastado pela orelha da mulher à missa, né? Como tantas vezes acontece. Então, o pai é sacerdote da família, que leva as pessoas, as crianças, os filhos, a Deus. E por que a gente vive numa sociedade sem Deus? Porque a gente vive numa sociedade sem pai. Como é que uma menina que viu o pai espancando a sua mãe vai poder chamar Deus de pai? Como é que uma menina ou um menino que foi abusado pelo próprio pai pode chamar Deus de pai? E isso é o que acontece nos nossos lares, né? O homem virou uma caricatura de homem. Ou ele é o machão, que é a grande caricatura, né, ridícula de homem, que bate na mulher, que faz todo tipo de covardia. Ou então é aquela figura indecisa, que não sabe o que quer, chega aos 40 anos, não sabe o que vai fazer quando crescer. As mulheres moças vêm falar comigo desesperadas que não encontram mais homem em lugar nenhum. Não tem mais homem. Diz: padre, cadê os homens? Não tem mais homem. O que tem são umas coisas assim, nebulosas, indecisas aí no meio da rua, que não sabem, não entendem mais a sua identidade. Por quê? Por que isso? Porque faltou a figura do pai. Por que a mulher às vezes se vende tão barato? Porque ela não teve um pai em casa que fez ela se sentir como a grande princesa, que tratou ela como princesa. Então, a mulher que não foi tratada como princesa quando criança, como é que ela vai dar valor para si mesma quando chegar na idade adulta? Vai se entregar para o primeiro moleque responsável que aparecer por aí. E aí se cria o círculo vicioso, famílias sem pai, famílias com pai ausente. Como é que essas crianças vão crescer? Assim, não sabem mais o que são, não entendem mais. Então, irmãos e irmãs, na figura da família, a gente está começando hoje a Semana da Família, com essa reflexão sobre o pai. A família está numa grande crise, porque existe uma grande crise do pai no mundo de hoje. E como é que a gente sai dessa crise? É voltar a olhar para o modelo de todo pai, que é o nosso Pai do céu, da onde vem toda a paternidade.
E é pedir outra vez em Cristo, que nos torna filhos no Filho, né? Pelo poder, pela força do Espírito Santo, que Ele nos dê esse coração de filhos, o coração que obedece ao Pai, o coração que muitas vezes tem que ouvir uma palavra dura do Pai, porque o Pai também corrige, e corrige porque ama, mas que sabe escutar, que sabe ir além da dor e aprender a lição. E aprende que o amor tem muitas linguagens e tem muitas palavras. Às vezes o amor nos diz sim, e às vezes o amor também nos diz não. Que os nossos casais aprendam isso, que as nossas famílias aprendam essa lição do nosso Pai Celestial, e que nós hoje, quando recebermos o Filho eterno do Pai no nosso coração, na Eucaristia, possamos repetir mais uma vez a Ele: Senhor, dá-me um coração de filhos, para que eu possa ter a ousadia de chamar o Teu Pai de meu Pai.